Eu vou passar para um outro tópico agora, mudando um pouquinho de assunto. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a sua época de mestrado e doutorado. A gente quer saber como foi para o senhor fazer o mestrado e o doutorado em outras instituições, né? Que é perceptível sua paixão pelo Unesp, e como foi experimentar estar em convívio com outros tipos de pensamento, enfim, outros lugares. Então vamos lá. Essa foi uma proposta deliberada. A primeira coisa foi deliberada, foi pensada, e eu vou explicar por que ela foi deliberada e por que ela foi pensada. Nós temos escolas de pensamento. Então, existem escolas de pensamento. Existe uma escola de pensamento, e é necessário uma escola de pensamento de Franca. Por exemplo, em Franca, da Unesp de Franca, na Unesp de Franca, nós tivemos aqui, na minha época, nós temos ainda uma ênfase enorme numa teoria crítica do direito. Uma teoria crítica do direito que por exemplo, tem por expoentes o Volckmer no Sul e que tem o seu criador, acho que o Roberto Lira Filho. Então, nós temos escolas de pensamento que predominam, que são criadas, que congregam determinados professores e que têm um determinado impacto em determinado lugar. Então, como cada universidade forma escolas de pensamento diferentes, é necessário, às vezes, para o pesquisador buscar novas luzes. O pesquisador não pode se fechar na sua caixinha. Ele tem que estar aberto a outras luzes. Então, é por isso que, por exemplo, um pesquisador sênior tem um impacto enorme o pós-doutorado. Porque o pós-doutorado é que ele vai abrir diálogo com outras universidades, ou no Brasil, ou no exterior. É ele que vai formar a rede de contatos, é que vai ressignificar o pensamento que é criado aqui, impactar o pensamento que é criado lá fora, entendeu? Trazer novas coisas ou abrir o diálogo. Então, isso é indispensável. Quando eu saí da Unesp, e eu já na graduação, por exemplo, no último ano de graduação, eu já peguei e eu me formei em 94. Em 94, eu já prestei o mestrado na PUC de São Paulo em 95 e entrei no primeiro semestre de 95, logo em seguida. Qual que era o meu objetivo? Como eu estava falando, cada universidade ela confere luzes diferentes, então há necessidade de você ter luzes, ter visões diferentes. Eu fui atrás na PUC de São Paulo de um positivismo kelseniano, e que você tinha grandes figuras de um positivismo kelseniano que estão até lá hoje. Por exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, o Geraldo Ataliba, o Paulo de Barros Carvalho, que era uma formação, era um tratamento não só de um positivismo jurídico, mas de um positivismo jurídico a partir de uma linguagem. Então, ou seja, era uma outra metodologia de compreensão e de conhecimento do direito. Num terceiro momento, quando eu fui para a USP, você vem atrás de um pensamento clássico. Então, você apanha, às vezes, um conhecimento sedimentado que tem uma tradição longeva, entende? Além do que a USP ela tem um espaço privilegiado no diálogo com outras universidades estrangeiras. Então, a necessidade de ir para outras universidades, ela traz esta possibilidade de, como que eu posso dizer, de crescimento, de acréscimo. E é algo que na vida de um pesquisador nunca pode estar fechado, entende? Então, por exemplo, sempre deve estar aberto com outros convênios, com outros professores. Esse diálogo precisa se construir o tempo todo com outras universidades dentro do Estado brasileiro. Então, por exemplo, hoje o nosso programa de pós-graduação,
nós temos um projeto coletivo que é dirigido pelo Consórcio Latino-Americano de Direitos Humanos. Esse Consórcio Latino-Americano de Direitos Humanos, que foi, o convênio foi inicialmente estabelecido na época da gestão da pós-graduação do professor Paulo Borges, depois eu assumi a pós-graduação e hoje o professor Vitor está na frente. Ele nos permite diálogo com diversas universidades do norte do país, do Nordeste e de toda a América Latina. Entende? Então, por isso, há necessidade de que a pesquisa e a construção do conhecimento não se censurem. Aquilo que eu disse no começo, que às vezes nós tínhamos uma dificuldade pela falta da tecnologia, entendeu? Porque, repare, para você que se comunicar com São Paulo, às vezes você tem que pegar um ônibus. Por exemplo, várias vezes eu tinha que fazer uma pesquisa, por exemplo, na época de graduação, pesquisa de iniciação científica. A nossa biblioteca sempre foi uma biblioteca privilegiada, ponto. Nós sempre tivemos muitos volumes, tá? Então, para se ter uma universidade pública, você sempre tem uma biblioteca privilegiada. Mas não é uma biblioteca assim, não é, por exemplo, aquela que tem tudo que se podia encontrar. Às vezes eu tinha que pegar ônibus para ir na biblioteca da USP em São Paulo. Hoje a tecnologia nos aproxima e nos facilita. Entende? E o senhor sentiu grande diferença na estrutura das universidades ou, por exemplo, da cidade, como a cidade é moldada para receber a universidade? No que? Entre aqui e São Paulo? Isso. Não tenho dúvida. Nós não podemos compreender, por exemplo, São Paulo é questão de São Paulo, nós estamos diante de uma metrópole. Sim. Nós estamos diante de pessoas com origens diferentes, com gostos diferentes, com propostas diferentes, pessoas vindas de lugares dos mais diferentes. Isso é ganho. Compreenda? Isto é ganho. Isto é uma grande possibilidade. Por exemplo, ela traz a dificuldade. Qual a dificuldade? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, ela alija, ela exclui aquele que é do interior. Porque a vida é cara, a forma de pensar é diferente, ela exclui, ela alija. Ao mesmo tempo, ela não consegue capilarizar no interior. Mas, ou seja, tem prós e contras de um lado ou outro. A Unesp tem a coisa boa de poder fazer esse gancho, de levar até o interior aquilo que antes somente era possível numa grande metrópole. Entendeu? E sem contar que, como você tem uma vida do interior, a vida do interior, se você souber aproveitar o tempo, você consegue utilizar o tempo para reflexão. A reflexão da filosofia grega somente foi possível porque o espaço da Politeia era pequeno. Eles ficavam pensando e porque eles tinham um determinado ócio que lhes permitia pensar. Quando você está numa cidade como São Paulo, você perde 1 hora no ônibus, você perde 1 hora, às vezes, numa fila para pagar um boleto. E, sabe, tem prós e contras. É isso. E não tem como falar que não são diferentes, são diferentes. Você pode se utilizar do ócio também para, sei lá, jogar um jogo eletrônico, né, professor? Aí é um mau emprego do ócio. Reflexão não é a regra, você tem ócio, né? O ócio tem que ser bem empregado e construtivo. Pode falar, Belma. Professor, continuando um pouco nesse assunto do mestrado e no doutorado, o senhor pode compartilhar com a gente qual que foi o tema da pesquisa nos dois? Como foi também naquela época, né? Não tinha livros digitais como a gente tem hoje. Eu acho que frequentava muito mais a biblioteca do que a gente agora. Como que foi desenvolver esse projeto de pesquisa e qual que foi o tema? Então vamos lá, olha só. O pesquisador, ele acaba se desenvolvendo da seguinte maneira. Ele primeiro, ele encontra um tema. A partir de um problema, a partir desse problema, ele descobre um problema. A partir do problema, ele busca a solução dos problemas. Tá? E a partir da solução dos problemas,
quando ele soluciona um problema, a solução de um lhe joga para outro. Então, existe uma linha, o que eu quero dizer? Existe uma linha lógica na vida de todo pesquisador. O pesquisador não é uma pessoa que atira para todo lado. O pesquisador é uma pessoa que tem uma lógica na vida dele, porque a vida de reflexão o conduz aqui. Tá? Então, primeiro, o meu grande tema sempre foi o direito constitucional. Tá? Então, a minha grande discussão foram as instituições políticas vistas a partir de uma lógica da Constituição. A primeira coisa que me impactou, e o que sempre me impacta é algo que a gente vivenciava, era como, eu me lembro de procurar minha professora de graduação, na época, a professora Riva, e levar este problema para ela, que era um problema de poder constituinte, que envolvia a legitimidade do poder constituinte, ou seja, do poder que instaura a própria Constituição. E aí a discussão se a legitimidade precedia o poder constituinte, ela era algo pré-existente, ou ela era algo que se construía. Por que essa discussão? Porque essa discussão, às vezes, pode estar por trás no problema das autocracias, porque as autocracias, às vezes, podem criar uma legitimidade fake, uma legitimidade falsa, uma legitimidade de retórica. Ela não existe, ela não tem a legitimidade, mas o instrumento cria uma forma, por exemplo, de manipular a opinião pública por meio de fake news, que é o que nós estamos vivenciando. E dependendo de uma opinião pública manipulada, nós podemos ter um resultado A ou B numa eleição. Então esse primeiro problema me apareceu durante a graduação, terceiro ano de faculdade. E aí você vai pesquisando. Então a primeira coisa que me surgiu era a questão sobre democracia. Então, direito constitucional é democracia. Como que eu trabalhava com isso? Como que se trabalhava com isso? Disso eu ingressei no mestrado, e aí, no mestrado, ele me empurrou para algo mais específico que envolvia uma proposta democrática escolhida entre nós, uma proposta democrática, uma proposta escolhida na Constituição de 88, que eram os mecanismos de participação direta. Porque os mecanismos de participação direta, como eles abrem a adesão ou a aderência do cidadão diretamente na tomada das decisões políticas, ele refreia, às vezes, uma burocratização, ou ele refreia, às vezes, um descolamento dos centros decisórios dos representados. Porque os representados que acabam decidindo. Então, por isso, foi o meu tema da minha pesquisa desenvolvida no mestrado, que foi a iniciativa popular na Constituição de 88, que me exigiu estudar os mecanismos de participação direta ou a democracia participativa. Isso me conduz ao doutorado. É óbvio que conforme você dá um passo maior cada vez você, quer dizer, conforme você vai caminhando, os passos vão se alargando, você vai ficando mais hábil em caminhar, as suas ambições aumentam, e aí a discussão que me veio era uma questão da própria essência da teoria da Constituição, ou seja, quando as constituições elas se transformam ou as constituições permanecem? As constituições são feitas para se transformar, isto é natural, é a impermanência, como aí eu uso a expressão do budismo, ou ou há necessidade para ter a estabilidade. E aí eu tenho uma discussão também entre instituições de governo, e eu tenho matemática dentro de teoria política. E por aí disso, como você entra, a partir do momento que você entra dessa discussão, aí nascem outros debates, entre elas, problema de reengenharia constitucional. O que é reengenharia constitucional? Reconstrução de instituições.
E aí vem os debates que eu desenvolvo trienalmente, porque todo professor precisa ter debates, precisa ter pesquisas desenvolvidas trienais. Então, por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa sobre jurisdição constitucional e democracia. Qual é o espaço que é uma discussão, na verdade, de engenharia constitucional? Qual é o espaço em que se exerce a democracia e que se exerce a jurisdição constitucional? São espaços idênticos? Ainda que não sejam espaços idênticos e que sejam espaços diferentes, tem especificidades, o que faz um ou que um outro. Se eu olhei para a jurisdição constitucional, eu dei um outro passo, e o outro passo foi, olha, uma jurisdição constitucional somente existe se houver independência judicial. O órgão encarregado precisa ser independente, porque somente sendo independente que ele pode ser imparcial, não sofrer constrição e exercer a sua função adequadamente, como prevê a Constituição. Disso eu pulei para uma outra questão, que é a accountability. Mas essa liberdade é plena? Ou esta liberdade deve prestar contas para A ou B, ou prestar contas para a Constituição? Ou como que se faz para que ela preste contas? E agora eu estou no meu último projeto trienal, que envolve uma rediscussão dos sistemas de governo, ou seja, das relações de poder. Mas, ou seja, isso começou no terceiro ano de faculdade. E vem com o caminho desde então. Aí você faz as contas, eu entrei em 90, terceiro ano de faculdade foi em 92. Eu estou desde 92. Uns bons 30 anos. Nesta trilha, falemos assim. E espero que continue nela bem da cabeça até o meu último suspiro. Me dá muito prazer. Acho que você já está atrasado, hein, Galvão? Você já começou a ver suas pesquisas, sua linha de pesquisa? Não, eu não descobri ainda nenhuma problemática, nenhuma fonte que me inspirar para mudar o mundo. Você não descobriu nenhum problema? Eu não descobri nenhum problema no mundo ainda que é digno da minha, mobilização, entendeu? Entendi. Eu acho que é você mesmo agora, Galvão. Sou eu, beleza.